E nos próximos capítulos da novela Tieta, Osnar abandona a Tieta após descobrir o passado da cabrita. E tudo começa quando Osnar procura por Tieta em sua casa para resolver de vez a situação dos dois. E surpresa, ao vê-lo, Tieta diz: Osnar? E ele fala: Tieta? E ela pergunta: faz tempo que tu tá aí? E Osnar responde: um tempinho. Pedi a Cora para não lhe chamar, porque eu queria que tu viesse e me visse e fizesse essa cara aí de surpresa e esse olho de satisfação. E Tieta pergunta: gente, para que tu queria isso tudo? E ele responde: porque eu queria ter a certeza que não tô cometendo um erro vendo aqui lhe procurar. E Tieta pergunta: e tu teve essa certeza? E Osnar responde: a gente já perdeu tempo demais, Tieta. Se tu quiser também, eu vim para ficar. Tieta, nessa hora, sorri feliz e corre abraçar Osnar. Os dois se beijam e ele pergunta: tá rindo do quê? E ela responde: da gente. Já reparou que é a primeira vez que a gente fica junto e não sai um arranca-rabo? E Osnar fala: sempre que a gente briga, a culpa é tua, que é tinhosa demais, viu? E Tieta rebate dizendo: é tua, que é empacado que nem uma mula. E Osnar fala: oh, gente, tá querendo me provocar, é? E Tieta diz: não, só fiz um comentário. Tu foi logo se botando nos cachos. E Osnar fala: lembra do que eu disse quando cheguei aqui? A gente já perdeu tempo demais para ficar de trololó. E Tieta diz: eu gostei muito de tu ter vindo. E ele fala: eu vim para ficar para sempre. Tava na hora de eu dar um rumo para minha vida, Tieta. Que mais eu podia esperar de uma mulher que tu já não tem, né? Sabe de uma coisa? A vida inteira eu fugi de um compromisso. Dá mais não, viu? Se eu ainda tivesse 20 anos, vai lá, né? E Tieta pergunta: tu tá com medo de ficar velho? E Osnar responde: oh, gente, claro que não, mas tá na hora de mudar meus hábitos. E Tieta diz: o pessoal aí diz sempre que tu sempre tem a mulher que quer. Isso não te satisfaz mais? E ele fala: desde cabrito eu lhe quis, tu sempre me esnobou. E Tieta diz: não era o momento certo da gente se encontrar. E Osnar concorda falando: pois é isso, nosso momento é esse. Se eu ficasse perdendo tempo com o Petico, eu ia acabar lhe perdendo também. E não ia me perdoar se lhe deixasse escorrendo os meus dedos que nem a areia das dunas. Quem tem todas, Tieta? Não tem nenhuma. Isso pra mim acabou. Eu vou ser só teu. E lhe quero só minha. O que foi? E Tieta fala: nada. Por quê? E Osnar diz: por nada. E ela fala: eu ainda tomei a troncha com o que aconteceu com Leonora. E Osnar pergunta: falando nisso, tu sabe por que ela fez aquilo? De Ascânio eu não consegui arrancar nenhuma palavra. E Tieta responde: eu também não sei de nada. Eu estava agora mesmo conversando com ela, lá no quarto. Foi a hora que eu vim aqui dar um pulinho na sala e te vi. E Osnar pergunta: ah, gente, tu ficou de voltar para lá, é? E Tieta responde: é, eu gostaria de tirar essa história a limpo. E Osnar fala: nesse caso, eu volto mais tarde, então, viu? E Tieta diz: mas não me falte, por favor. E Osnar fala: ah, mas tu não vai ficar livre de mim tão fácil assim não, viu? E Tieta diz: ah,
Mas quem disse que eu quero? E ele fala: eu volto, tá? Já à noite, como prometido, Osnar volta para casa de Tieta e, deitados na cama, ela diz: às vezes eu lhe sinto meio ausente. E Osnar fala: eu posso dizer o mesmo de tu. E Tieta diz: mas tá muito bom ficar aqui contigo. E Osnar fala: também acho. E Tieta diz: ó, gente, para de repetir tudo o que eu falo. E ele pergunta: quer que eu diga que eu não tô feliz aqui? Que culpa eu tenho se a gente sente a mesma coisa, hein? E Tieta fala: tu já tá arranjando pretexto pra briga. E Osnar diz: eu? E Tieta fala: olha só, a gente tá junto porque quer, porque tá bom. Quando não ficar bom, a gente separa e vai cada um pro lado. E Osnar diz: tá bom, já que tu tocou nesse assunto aí, deixa eu lhe fazer uma pergunta que tá aqui, queimando minha garganta. Quando é que tu pretende voltar para São Paulo? E Tieta responde: ah, Osnar, deixa o amanhã para depois. Vamos pensar só no agora. E ele fala: mas tu é escorregadia, feita um peixe que a gente acabou de pegar dentro da água, hein? Mas vou ficar nessa indefinição? Tenho que saber. E Tieta diz: mas criatura, se nem mesmo eu sei, deixa isso para depois, pelo menos para não estragar a noite, que foi tão boa. Quando o Arthurzinho voltar, se voltar, eu vou pensar na minha partida para São Paulo. E Osnar pergunta: que diabo o Arthurzinho tem a ver com isso, hein? E Tieta responde: Osnar, por favor, seria tão bom se a gente pudesse ficar aqui, só nós dois, juntinhos, e o tempo congelasse lá fora. Nada de ruim poderia acontecer. E Osnar fala: enquanto eu estiver contigo, nada de ruim vai lhe acontecer. E Tieta diz: não vai acontecer nada. Mas antes da gente continuar com o vídeo, por favor, já me deixa seu like, que me ajuda demais. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, para você não perder nada e ficar por dentro de tudo o que vai acontecer nessa reta final da novela Tieta. Aproveita também e me conta: vocês torciam para que a Tieta e Osnar terminassem juntos? E de qual cidade você está assistindo esse vídeo aqui? Nisso, 10 dias se passam e, ao ver Tieta arrumando as suas malas, Osnar pergunta: tu vai embora amanhã? E Tieta responde: amanhã de manhã cedo. E Osnar fala: tá mangando em minha cara? Só pode ser isso. E Tieta diz: pense o que quiser. E ele rebate falando: como é que tu toma uma decisão dessas sem me consultar? E Tieta responde: porque eu sou assim de veneta. Osnar, cansei desse lugar, cansei dessa gente. Volto amanhã para São Paulo. E ele diz: tá pensando que eu sou palhaço? E Tieta fala: me solta. E ele diz: só depois que tu me explicar o que tá acontecendo. E Tieta fala: tu não vê que assim as coisas ficam mais difíceis para a gente? E Osnar diz: quem disse que eu quero lhe facilitar? Tu está me devendo uma explicação. E Tieta fala: eu não estou lhe devendo explicação nenhuma. E Osnar diz: então de Santana do Agreste eu não deixo tu sair. E Tieta fala: eu estou fazendo das tripas o coração para parecer forte. Se tu tem algum afeto por mim, não me pergunte mais nada. E Osnar diz: Tieta, eu sei que está acontecendo alguma coisa muito terrível. Tu tem que confiar em mim, Tieta. Arthurzinho tem a ver com isso, não tem?
Tô vendo que tem. E a melhor solução é fugir, é? E Tieta fala: a melhor solução é acabar com a raça desse canalha de uma vez. Ah, Osnar, agora vai embora, que amanhã de manhã eu quero ir embora sem me despedir de você. E Osnar diz: até amanhã ainda tem uma boa fatia de noite. Porém, Osnar vai embora e nessa mesma noite Arthurzinho é assassinado e Tieta se torna a principal suspeita do crime, já que foi pega com a arma na mão. Osnar então vai até a casa de Tieta, que fala: tu não devia ter vindo aqui, vai ter que depor contra mim. Uma testemunha de acusação não pode ter contato com o acusado. E Osnar diz: deixe de trololó, que ainda não existe nem inquérito, nem testemunha, nem réu. E Tieta pergunta: mas tu acredita que eu seja culpada? E ele responde: não, mas eu lhe vi lá, ajoelhada ao lado do corpo, com a arma na mão. Por isso que eu vim aqui, Tieta. Sem querer, eu me vi numa situação de ter que dar um testemunho que vai lhe prejudicar. Olha aqui, eu sei que o Arthurzinho estava ali aperreando as ideias aí. Tava mexendo com a Leonora também. Me conte o que estava acontecendo. Me ajuda a entender tudo isso, a ter a certeza de que tudo não passa de um lamentável engano, de uma coincidência horrorosa. E Tieta fala: Osnar, me diga uma coisa. Se tu, de repente, descobrisse que eu não sou essa pessoa que tu pensa que eu sou, que eu fosse uma pessoa completamente diferente, tu ia achar o quê? E ele diz: tô lhe entendendo não. E Tieta fala: homem, bota essa cachola preguiçosa para funcionar. Digamos que a ideia que tu faz a meu respeito não correspondesse à verdade, que eu fosse uma outra pessoa, diferente dessa que tu pensa. O que tu ia fazer? E Osnar diz: era isso então? Arthurzinho sabia mais sobre tudo. E o que ele sabia era muito grave, né? E Tieta fala: tu não me respondeu a pergunta. E Osnar diz: e nem posso responder sem saber do que se trata. Que mistério cabeludo é esse? E Tieta fala: Osnar, eu não posso lhe dizer mais nada além do que tu já viu e ouviu. E ele diz: mas Tieta? E ela fala: é pegar ou largar. E Osnar diz: se tu prefere assim, ele então vai embora. Nisso os dias se passam e fica provado que Tieta é inocente. Ela então vai até as dunas de Mangue Seco. E Osnar diz: veio a Mangue Seco e não me avisou. E Tieta fala: é despedida, eu queria ficar só. E ele diz: já me disseram que tu vai embora, Tieta. Eu tomei uma decisão. Hoje mesmo eu arrumo minhas coisas e amanhã eu vou embora contigo. E Tieta fala: só que eu não vou poder te levar, Osnar. Eles então voltam para a casa de Tieta, que continua a dizer: se eu fosse louca o suficiente para não pensar no amanhã, no depois, eu lhe levava comigo sim. Mas Osnar, tu vai continuar sendo uma pessoa e eu também. Tu é flor que desabrocha aqui no agreste. Tu vive dessa terra e esse ar que tu respira que lhe fez ficar bonito desse jeito. Já em São Paulo, já vi tantos assim, sentados no banquinho da Praça da Sé, murchando, morrendo de saudade. Eu lhe amo tanto. Eu sei que eu vou sentir muito tua falta e vou penar feito uma condenada de saudade de ti.
mas eu não tenho o direito de acabar contigo, de tirar tua força, te levando daqui. E ele diz: sabe de uma coisa, Tieta? Eu queria ir sim, mas eu estava cismado. E agora, depois que tu disse tudo isso, tu tem razão, cabrona. Meu lugar é aqui no Agreste. E Tieta fala: tem mais uma coisa que eu quero lhe dizer. Aquilo tudo que Perpétua disse na igreja, descontando a dose de veneno que ela destilou em cada palavra, aquilo tudo foi verdade sim. Tu vai ficar aí, que nem um dois de paus, sem dizer nada? E Osnar diz: se eu lhe disser que já tinha adivinhado, eu vou estar mentindo. Mas, de verdade mesmo, eu já imaginava que tinha alguma coisa nesse teu passado. E Tieta fala: ei, meça bem as tuas palavras quando falar de meu passado, viu? Porque eu não tenho nenhum pedacinho dele, por menor que seja, que eu não deva me orgulhar. Quando eu fui expulsa daqui, tu não faz ideia como eu me sentia. Uma cadela vira-lata de beira de estrada, meia morta. Coitada de uma menina que não tinha como se virar. Não sabia se virar. Não sabia para onde se mexer. Mesmo assim, eu me virei. Eu me vesti. Eu fui de frente, abrindo esse mundão de Deus e deixando atrás de mim uma história. Porque eu queria viver. Eu só queria ver a gota desse dom que Deus me deu, que foi a vida. E tudo de bom e de ruim que me aconteceu foi porque eu vivi. Não teve desilusão nem dor que acabasse com essa vontade. Bati de frente com a vida muitas vezes. Me dei mal. Quase cheguei no fundo do poço. Mas eu soube gritar, espernear e dar a volta por cima quando foi preciso. E se tu me perguntar agora o que eu ainda quero fazer? Tieta do Agreste ou Madame Antoniette, seja lá o que for, eu quero mais é viver. E Osnar diz: não, eu não preciso medir minhas palavras, Tieta. O que Perpétua disse ou deixou de dizer, para mim não tem a menor importância. O que importa mesmo é que eu tenho o maior orgulho de ter lhe conhecido e ter sido teu. Tieta, então nessa hora se aproxima de Osnar. Porém, ele se vira e vai embora sem dizer mais nenhuma palavra, deixando Tieta para trás, chorando desolada. E aí me conta o que vocês acharam aí do Osnar e da Tieta não terminarem juntos. Vocês torciam para que esse casal tivesse um final feliz? Ou não foi melhor assim, já que Tieta sempre foi uma mulher livre? Enfim, me deixa sua opinião aqui embaixo, que eu quero muito saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Super beijo, até o próximo. E tchau!